Hello World! Vamos dar continuidade na aula 15 do curso DSOS, Desenvolvendo Sistemas Operacionais Simples. E na aula 15, nós criamos a macro Load Interface, Create Window, Show Window e Create Border, né? Tais macros, elas desenham janelas, desenham as bordas e também carrega o window.asp na memória. Nesta 16ª aula, nós vamos criar as macros Create Field, Show Field, Create Button e Show Button para desenhar campos de textos e botões. E já vai deixando o seu joinha, ativa o sininho para sempre ficar atualizado de novas aulas. Então, vamos começar! Vamos lá, construção de campos de texto, ele terá a macro Create Fields, ou seja, criar campo, né? Terá 8 parâmetros, and macro. Ok, já que campos de textos, botões e vários outros elementos visuais na nossa interface, ela aproveita os mesmos códigos de executar uma janela, né, os mesmos códigos de janelas, significa que nós vamos definir, né, o que já está criado, que é a macro, ok? Nós não vamos recopiar esses valores para redesenhar uma outra janela que será nosso campo de texto. Então nós vamos utilizar as macros aqui agora. Create Window. Vamos utilizar os parâmetros agora. Primeiro, segundo, terceiro e quarto parâmetro estão ligados aos botões de fechar, maximizar e minimizar, respectivamente. O primeiro parâmetro está ligado se a janela terá barra de topo ou não. Então será 0, 0, 0, 0, ok? Então vamos lá, 0, 0, 0, 0. Terá exatamente 0 todos esses valores aqui, pois ela não terá barra de topo, não terá botão de fechar, logo não terá botão de maximizar e nem de minimizar. Já que não terá barra de topo, o window bar color também não terá cor, porque esse aqui é a cor da barra de topo. Então vamos colocar como padrão 0 também, ou seja, 5 parâmetros definidos para 0, ok? E aí, vamos fazer o seguinte, o Create Field, ele deve ter o primeiro parâmetro ligado para um nome de uma referência de memória e o segundo parâmetro como valor dessa referência de memória. Por que eu preciso disso? Eu vou mostrar para vocês aqui previamente, eu não vou construir todos os parâmetros até então agora, eu vou mostrar para vocês o porquê. Eu vou criar uma rotina, eu vou pular para uma rotina chamada Jump Value, com parâmetro 1. Parâmetro 1 do Create Field, ok? Digamos que o Create Field tenha um parâmetro chamado Test, então será Jump Value Test. Se tiver Button, terá Jump Value Button, ok? E vamos criar a rotina aqui, Jump Value e parâmetro 1, ok? Mas por quê? Ele vai saltar o que exatamente? Ele vai saltar o que vai estar aqui no meio, pois isso não pode ser executado. Ele só pode ser substituído pela macro, mas não executado como instrução. Então ele vai saltar essa linha que vai estar aqui no meio para não ser executado. O que será isso? O primeiro parâmetro, que digamos, eu falei que será um parâmetro test, ou qualquer outra palavra. Ele substituirá isso aqui por test, db, e parâmetro 2, que será o valor do teste. Se que será teste, db e o valor pode estar entre aspas ou poderá ser um número. Significa que nós estamos criando uma referência de memória com um determinado valor. E isso deve ser um parâmetro, pois nós podemos criar várias referências de memórias iguais se a gente for utilizar o Create Field várias vezes. Logo, esse parâmetro deve ser diferente para cada vez que nós digitamos o Create Field, ok? Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque no futuro
nós podemos criar valores para nossos campos de texto. Isso é o que vai diferenciar o Create Field do Create Window normal, né? O Create Field ele pode ter valores, né, dentro desse campo de texto, né? E se ele não tem valor, o padrão será 0, ok? Então, já que temos o primeiro parâmetro, né, reservado para o nome da referência de memória, que vai guardar esse valor do campo de texto, e o dado do valor, que será o segundo parâmetro, o Create Window ele tem que ir do parâmetro 3 até o parâmetro 8, ok? Então, terceiro parâmetro, e aqui quarto parâmetro, quinto parâmetro, sexto parâmetro, sétimo parâmetro e oitavo parâmetro, ok? O terceiro parâmetro está ligado aqui, em Window Border Color, que será basicamente a cor da borda da janela. O quarto parâmetro está ligado a Back Color, ou seja, na verdade, o que será quarto parâmetro no Create Field será sétimo parâmetro no Create Window, definido aqui nessa linha, ok? A cor de fundo, posição X, posição Y, tamanho da janela e altura da janela. Basicamente, respectivamente aqui nessa linha, ok? Então, criada a macro Create Field, vamos para a segunda macro, que é a macro Show Fields, ou seja, mostrar campo, que terá como né, um parâmetro que essa macro terá. End macro. O Show Field ele será a mesma coisa do Show Window. Então vamos até copiar aqui e colar aqui, né? Só que em vez de ser Window Exist, será Field Exist. Field Exist, né? Como definido aqui wmemory_lib, Field Exist. Então, ele será definido para lá na chamada dessa macro, Show Field, né? Vai ser definido para e pode ser definido para 0 também, através do primeiro parâmetro, ok? Mas, Francis, por que eu estou fazendo outra macro com nome diferente se tem quase os mesmos códigos? Primeiro, porque aqui esse código é diferente desse. Esse aqui move o primeiro parâmetro para Window Exist, se a janela existe, claro, né? E aqui move o primeiro parâmetro para Field Exist, se o campo existe, ok? E também terá outros códigos diferentes aqui dentro para campos de texto. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou copiar essas duas macros também para os botões. Eu vou copiar para os botões. Só vou alterar algumas coisas, como Field para Button será Create Button. Aqui Fields para Button será Show Button. E Fields aqui para Button, que será Button Exist, como no wmemory.lib. Ok? E novamente, por que eu estou repetindo os mesmos códigos? Justamente porque no futuro a gente já vai tá deixando isso organizado, e no futuro o Create Field ele terá outros códigos que o Create Button não terá. Isso que vai diferenciar essas duas macros, ok? Porque o campo de texto ele deve ter elementos diferentes do campo de botão, ele deve ter regras diferentes de um botão para ser considerado um campo de texto ou um botão, ok? A única semelhança é aqui, porque um botão poderá ter um valor também, por exemplo, entrar, cadastrar. Então ele deve guardar esse valor em uma referência de memória. Porém, essa referência de memória não deve ser estática, ela deve ser dinâmica, criada naquela hora, né, durante o desenvolvimento. Então, a referência de memória terá um nome como primeiro parâmetro também, ok? E aí, nós utilizamos Jump Value com o nome do parâmetro, pois toda vez que nós formos repetir essas macros, por exemplo, Show Field, Create Field, se a gente tem 10 linhas com as mesmas macros, né,
ele simplesmente vai repetir o jump value na substituição da montagem. E vai dar erro na montagem, claro, porque o jump value, na verdade a rotina value, ela não pode ser repetida, isso vai dar conflito. Então, para criar rotinas diferenciadas dinamicamente, nós vamos criar um jump value parâmetro 1, que será o nome também da nossa referência, ok? Assim, poderemos criar rotinas diferenciadas a cada vez que repetimos a chamada do create button, né? Logo, nós vamos fazer o seguinte, agora vamos chamar essas macros que está em Windows 16.lib aqui em kernel.asm. Vamos apagar todo esse código, né? E vamos fazer algo inicialmente aqui, né? Primeiramente, nós devemos carregar nossa janela na memória. Então vamos digitar load interface, dar um espaço, load interface, ele vai substituir na montagem por esse código e vai carregar nossa janela na memória como esse código diz, ok? E só aí nós executamos as macros. Vamos lá. Create window. Create window, né? Vamos criar uma macro, vamos criar uma janela com window bar definido para 1, botão close definido para 1, terá botão de fechar, botão maximize para 1 e botão minimize para 1. Logo será uma janela com barra de topo que terá os 3 botões, ok? Ok, vamos seguir a mesma ordem aqui dos parâmetros, ok? Vamos lá. O window bar color, ele terá o valor 16, que é a escala de cinza. O window border color, que será a cor das bordas, terá a cor 28. O window back color, que é a cor de fundo dessa janela, terá o valor 53. Né? Agora definimos os 3 parâmetros para as cores, de cor da barra, cor das bordas e cor de fundo. Agora vamos definir mais 4 parâmetros da posição x, y, comprimento e altura. Posição x será 5 e a posição y será 10, ok? O comprimento será 200 e a altura será 150. Pronto. Aqui definimos a nossa janela. Definimos as propriedades dessa janela. Vamos exibir essa janela? Ok. Show window. Como aqui. Show window. Só que ele tem um parâmetro. Esse primeiro parâmetro definirá se a janela existe ou não, setando para window exist. Então, vamos colocar 1 aqui. O valor 1 será guardado aqui e o window exist. Se em kernel.asm nós colocasse 0 aqui, o valor 0, que estará no primeiro parâmetro, colocaria em window exist. E aí, no nosso window.asm, poderia ter um código, que nós podemos acrescentar depois, para verificar se o window exist é 1 ou 0. Se for 0, ele simplesmente não vai chamar o window.asm. Ele vai chamar, mas ele não vai desenhar a nossa janela, como se fosse uma janela invisível, ok? Então, primeiramente, em kernel, nós deixamos o show window para 1. E agora nós vamos criar 3 campos de texto. Primeiramente, eu vou criar create fields, né? Vou dar até um espaço aqui. Create fields. Ok, o primeiro parâmetro vai para um identificador. Vamos supor que esse seja um identificador do campo de texto. Será o test1, né? E aqui o próximo será 0. Por quê? Test1 é o primeiro parâmetro. Vamos lá em create fields. Ele vai criar nossa janela, ele vai definir nossa janela normal, né? E aí o primeiro parâmetro, né, será aqui, test1, que é a nossa referência de memória, db, e o segundo parâmetro, que é 0, ele vai ser o dado da referência de memória test1, ou seja, né, não terá valor nenhum. Quando nós criarmos outras rotinas para escrever dados, né, logo esse 0 ele poderia ser qualquer coisa, poderia ser que valor 1 ou valor do campo,
ok? Ou digite aqui, ok? Tipo isso. Então vamos deixar inicialmente para 0, ok? Aqui também outra coisa que eu devo explicar é que se a gente definir o test1 aqui, ele substituirá o jump value para jump value test1 e vai pular para a rotina jump value test1, ok? Toda vez que nós criarmos um field diferente, ele vai jump value e o nome do identificador, ok? Tá, agora vamos do terceiro parâmetro ao oitavo, que é basicamente ligado ao quê? O terceiro parâmetro, como o sétimo aqui do create window, ele vai para a cor de fundo, posição x, y, comprimento e altura. Então vamos lá. A cor de fundo será exatamente a cor das bordas será 55. Essa é a cor das bordas. A cor de fundo será 30, ok? Pronto, tá aí tudo bem. Nós definimos a cor das bordas desse campo de texto e a cor de fundo, né? Deixa eu ver aqui. Borda e fundo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 3. Começa do 6. Ok, começa aqui do sexto parâmetro aqui. 30. Beleza, agora vamos definir a posição x e y. 55 é a posição x e 60 é a posição y, ok? Comprimento é 100 e a altura é 8. E aí nós construímos o nosso campo de texto, que aproveita do Create Window também, ok? Mas utilizando apenas esses parâmetros aqui, né? Diferente do Create Window, né? Esses primeiros parâmetros aqui, para os outros elementos como campo de texto e botão, serão padrões, ok? No Create Field. Mas desse elemento para cá no Create Window será definido a cargo do Create Field, ok? A cargo do usuário, perdão, né? Ok, vamos agora chamar Show Field para exibir, né? Definir o field existe aqui. Field existe para 1. Será 1 aqui, ok? Ok, agora vamos copiar aqui, vamos criar 3 elementos, né? Vamos deixar esses elementos iguais, na verdade esses 3 primeiros elementos, porque terá a mesma cor de borda, a mesma cor de fundo e a mesma posição x, os nossos campos de texto. Só terá a posição y diferente. Aqui será 72, 100 e 8 também. A única coisa que vai alterar só são esses aqui, ó. Só é esse padrão aqui, ok? 72. Por quê? A posição y, ela vai ser alterada. 60 até 72, ele dá basicamente 12 pixels, ok? Porém, vamos somar aqui posição y mais 8 pixels de altura, 68, né? 68, 69, 70, 71, 72. Ou seja, ele dá um deslocamento de 4 pixels entre esses dois elementos de campo de texto, ok? 4 pixels aqui. Vamos colar aqui novamente o terceiro campo de texto. Vamos alterar apenas aqui o posição y. Vamos colocar 84, que é 72 mais 12, né? 72 mais 12, 84. Então é só você somar mais 12 aqui. E aí, agora vamos criar o botão. Create Button. Vamos criar um ID também, porque ele é parecido com Create Field. Button 1. O valor desse botão será entrar. Claro que isso não vai adiantar muito no nosso código, porque ele só vai criar uma referência de memória chamado button 1 com valor entrar, mas nada mais. Ele não vai escrever no nosso botão o valor entrar, ok? Isso a gente vai fazer em outras rotinas, nas aulas futuras, em outra oportunidade aí, ok? Vamos definir a posição y para 55. Não, na verdade, vamos definir a cor da borda para azul, que é 55,
A cor de fundo para azul também, que é 55. A mesma cor das bordas dos campos de texto, né? Ok? E aí vai ser um botãozinho. Posição Y agora será diferente. Nos campos de texto era 55. Aqui será 90, que é a posição Y. Basicamente é como se tivesse centralizado, né? Ele vai estar abaixo, né? Definido aqui em 98. 98, a posição Y é como se fosse, em vez de ser mais 12, será mais 14, ok? Ele terá um deslocamento aí de 6 pixels entre o último campo de texto, né? Entre o último campo de texto e ficará basicamente centralizado ali, quase no meio da tela, ok? E aí vamos colocar o comprimento, que é 25, e a altura também, que é 8. Ele terá a mesma altura que os campos de texto, ok? 8 pixels. Os campos de texto será 100 de comprimento, já o botão será 25 de comprimento, ok? Basicamente é a metade da metade dos campos de texto, o comprimento, ok? E aí as cores das bordas e botões serão os mesmos. Beleza, e aí eu vou definir show button para 1, ok? Lá na nossa macro, como explicamos, vai colocar o valor 1 e button exist em show button. Se fosse definido para 0 aqui, colocaria em button exist o valor 0 através do primeiro parâmetro, ok? E aí tá pronto, nós temos a nossa janelinha aqui. E olha como a gente diminui o nosso código. Imagina se a gente fosse criar basicamente 1, 2, 3, 4, 5 vezes esse código aqui. Na verdade, esse código aqui 5 vezes. Imagina o tamanho que ficaria o nosso kernel aqui. Tudo o nosso kernel, e isso ia dar uma complicação danada, até para manutenção. Então, para ficar mais fácil, olha só como resumimos aqui. Nós temos para cada tipo de elemento visual, nós temos apenas 2 linhas, 2 meras linhas. Se você quisesse personalizar ainda mais, isso aí você poderia colocar o show window, show window aqui dentro do create window, por exemplo. Mas eu não recomendo fazer isso, ok? Pois a gente vai fazer outras operações diferentes no show window aqui. O create window é apenas para definir as propriedades, ok? O show window é o que realmente executa a janela. E aí, outra questão também, que nós não vamos utilizar nessa aula, é o create border, ok? Lembra que a gente fez um efeito 3D de profundidade utilizando essas referências aqui? O create border ele vai poder definir cores diferentes, então ele vai poder também ser executado antes de um create window ou antes de um create field. No caso, você quiser alterar a cor das bordas, você simplesmente coloca aqui create border, né? Coloca aqui up, o valor up, né? Right, down e left, ok? E aí terá valores, você pode colocar valores diferentes aqui. E aí esse valor aqui das bordas aqui, ó, não terá efeito. Ele não terá efeito, ok? Mas não é o caso dessa aula, né? Pois eu poderia também colocar o create border como padrão dentro de create window ou até dentro do create field aqui, né? Eu posso fazer isso aí, eu vou fazer isso em outras aulas automaticamente para vocês verem como é que fica, porque eu quero que meus campos de textos e botões eles tenham um padrão de desenho para ser mais parecido com um campo de texto e um botão, diferentemente de uma janela, ok? Eu vou deixar o create window depois como padrão do create fields, chamado apenas pelo create field e create button, mas não vou fazer nessa aula, ok? Isso é opcional também, é vocês que decidem. Então, eu vou compilar o arquivo e adiantar para vocês verem como que ficou a nossa janelinha. Ok, um outro problema aqui, que é um erro que deu. Eu fui montar aqui e apareceu isso aqui, ok?
Isso é até interessante, porque é bom que vocês entendem uma explicação que eu fiz anteriormente. Aqui ele diz, na linha 42 em kernel, vem aqui ó, texto 1, a linha 42, 40, 42, 40, né, 40 aqui, 42, provavelmente também na 44, olha só, 44. Olha, o erro é o seguinte, o label texto 1 tá inconsistentemente redefinido, né? E aí aqui dentro do hardware em 16.lib, na linha 70, né, nós temos a macro create field definido aqui, ok? Você sabe que erro é esse? É exatamente isso aqui, ó. Tá tudo igual. Nós criamos 3 campos de texto com o mesmo identificador. É só alterar o identificador para 2 e 3 aqui. Texto 1, texto 2, 3. Porque se eu tivesse texto 1 3 vezes aqui, o que aconteceria? No lado da montagem ele substitui o create field com todos esses parâmetros por esse create field aqui, ok? E aí, jump value primeiro parâmetro, ele vai pular para jump value texto 1, ok? E aí tem uma rotina que é criada aqui por essa macro jump value texto 1. Beleza, até aí tudo bem. Só que aí eu vou reescrever de novo create field, um outro elemento. E aí ele vai recriar novamente a mesma rotina, jump value texto 1. E jump value texto 1 novamente. Isso vai dar erro, não pode ser ter 2 ou mais rotinas com o mesmo nome, ok? Então esse parâmetro deve ser alterado por cada elemento. Do mesmo jeito é referência de memória, não pode ter várias referências de memória com o mesmo valor como será texto 1. Então, cada referência de memória, cada elemento deve ter um identificador diferente, que terá referências de memória com nomes diferentes e rotinas, como jump value texto 1, jump value texto 2, com nomes diferentes também, ok? Do mesmo jeito é o create button, vale considerar a mesma coisa, vários botões com identificadores diferentes. E também tem que ter um identificador diferente do create field, ok? Ou talvez você pode até colocar o mesmo identificador se você alterar aqui o create button. Colocar aqui jump value button, jump value text. Vocês podem fazer isso também, jump value text, jump value button. Assim, vocês podem criar um identificador igual também create button com um elemento do create field, ok? Mas eu fiz basicamente as mesmas rotinas, então eu posso criar identificadores diferentes. Feita essa alteração, vocês vão ver que vai ser compilado. Ok? Aí, sem nenhum erro. Era exatamente isso que eu expliquei. Ok? Então vamos saltar a aula e vamos ver o resultado botando o pendrive e criando a imagem de disco. Então, como vocês estão vendo aqui, nós temos nossa janela com os 4 elementos aqui. Os 3 são campos de texto e o quarto é o botão, ok? E nossa janela com barra de topo e os 3 botões aqui em cima. Então, como definido aqui, ó, nós temos o create window, que tá travando pra caramba aqui, né? Aqui tem um create window, show window também, que cria essa janela com os botões, né? Create field texto 1, que cria o primeiro campo de texto, create field texto 2 e show field, o segundo campo de texto, create field texto 3, terceiro campo de texto, create button, que é o botão, ok? E aí depois, para esses campos de texto e botão ficar com um efeito 3D, basicamente com algumas bordas de cores diferentes aqui, eu vou depois eu vou colocar aqui o create border, aqui logo acima, eu vou colocar o create border aqui, né? Aqui dentro. Isso é opcional, vocês podem não colocar se vocês quiserem, mas eu vou colocar aqui, colocar, né, up, right, down, left, ok? E também ou botão, eu também falei a mesma coisa aqui, ok? Posso alterar isso aqui depois, né? E o create window não colocará isso, ok? Então, beleza, pessoal? Chegamos no fim da aula e essa aula ficou muito grande. E se chegaram até o final,
Meus parabéns, você está totalmente dedicado nesse curso e realmente vai fazer um sistema operacional bem bonito aí. E aqueles que estão chegando no canal agora, se inscrevam no canal. Eu faço vários vídeos sobre tecnologia e esse curso também sobre sistemas operacionais. Então ativa o sininho aí para ficar sempre atualizado, ok? Então, galera, até a aula 17.